Então tá, vamos continuar. Alguém tem alguma pergunta ou comentário que gostaria de fazer sobre trabalhos ou sobre as aulas? Sobre os trabalhos, tudo bem? Sim? Tá. Então, nós vamos começar a segunda parte agora do semestre. Nessa segunda parte, nós vamos deixar um pouco de lado o livro do William James, tá? E vamos ver o que a gente pode... O que a literatura contemporânea fala desses assuntos. Mas, de novo, eu fiz algumas escolhas aqui bibliográficas. E são escolhas bem particulares, tá? Assim, então, como eu falei no início do semestre, esse aqui não é um curso panorâmico da disciplina. E não é uma introdução a tudo aquilo que existe de relevante em filosofia da religião. E tem muitos assuntos de filosofia da religião que eu estou deixando de fora, nem estou mencionando aqui. Que a nossa tônica são as experiências espirituais e tomando como partida o que William James tem a dizer a respeito disso. Certo? Então, qual é o ponto importante a respeito dessas escolhas? O que está ficando de fora e que é importante na filosofia da religião? São as crenças religiosas. As crenças religiosas, ok? Isso é muito importante, porque boa parte da literatura em filosofia da religião está centrada na análise das crenças religiosas. Quais são as razões que nós temos para acreditar em diversas crenças? Quais são os modos que nós temos de investigar essas crenças, né? Qual é a epistemologia da religião? Qual é o estatuto dos objetos dessas crenças? Sei lá, Deus, por exemplo, os anjos, o que vocês quiserem, a providência divina, o que quiserem. Qual é o estatuto de Deus? Então, tudo isso eu estou colocando em segundo plano aqui, porque a tese do William James, que eu estou perseguindo aqui no curso, é de que essas crenças são derivadas das experiências, certo? Então, primeiro a gente tem as experiências. E só depois, a gente tem a crença como uma espécie de racionalização disso. Ok? Então, o objeto primário do curso não são as crenças. Mas se vocês forem ler na literatura de filosofia da religião, é isso que vocês vão encontrar. Então, tem algumas... Então, na aula de hoje, o que eu queria começar a introduzir aqui é algumas tentativas que vêm sendo feitas na literatura de explicar a evolução das religiões em termos biológicos. Porque, da mesma maneira que nós temos capacidade... Porque se a gente quer uma compreensão, né, dos fenômenos religiosos, das experiências religiosas, a gente tem de ter, paralelamente a isso, para essa explicação ser minimamente completa, do ponto de vista científico, em termos contemporâneos, ela tende a estar também ancorada numa explicação biológica do desenvolvimento dessas características em nós. Então, por exemplo, se a gente quiser uma compreensão adequada dos fenômenos psicológicos da visão, por exemplo, por que a gente enxerga do jeito que enxerga, por que a gente tem as representações visuais que nós temos, em parte, uma explicação disso tende a levar em consideração a evolução biológica do desenvolvimento do nosso aparato visual. Então, por que nós enxergamos um certo espectro de cores e não outras frequências luminosas? Né? A gente não enxerga ultravioleta
ou infravermelho, a gente não enxerga raio-x, por exemplo. Enfim, a gente enxerga uma frequência do espectro luminoso do qual nós temos conhecimento, nós só enxergamos uma porção desse espectro luminoso. Então, os biólogos... enfim, existe uma explicação, né, de como a discriminação de luz e sombra foi inicialmente. Então, algumas células dos nossos antepassados, algumas células se transformaram, dos nossos antepassados biológicos se transformaram de tal maneira a se tornarem sensíveis à luz. Então, inicialmente havia organismos que discriminavam luz e sombra. E depois isso foi se aperfeiçoando, enfim, foi se modificando. Quando a gente está falando de teoria da evolução, não tem mais perfeito ou menos perfeito. Não tem um ideal de organismo. A teoria da evolução das espécies fala apenas na transformação dos organismos, tendo em vista a adaptação às circunstâncias ambientais. Então, alguns organismos se adaptaram às circunstâncias ambientais, à variedade ambiental, introduzindo células fotossensíveis, depois discriminando o movimento. Então, quando alguma coisa passa, ele consegue detectar que está se movimentando. Depois foi se formando algo mais parecido com o nosso olho, quer dizer, assim, a cavidade, a abertura foi se modificando, foi se fechando, e a gente começa a ter um foco, né, discriminando objetos, movimento, depois cores. Então, houve uma evolução do aparato visual para até a gente ter um olho como o nosso. E o nosso olho, ele está adaptado para detectar movimento, discriminar objetos, contornos e detectar algumas cores. Em particular, a gente discrimina cores como o verde, o vermelho, que são importantes para a nossa alimentação. Não é para discriminar, por exemplo, frutas maduras, frutas verdes. Da mesma maneira, nosso aparato sensorial e gustativo. A gente discrimina coisas doces, salgadas, por exemplo. A gente discrimina coisas gordurosas e que são importantes para a nossa alimentação. A gente tem nojo de coisas podres, a gente sente o cheiro de podre, isso nos causa repulsa. E isso foi tudo sendo selecionado, né, ao longo de milhares de anos e foi adaptativo para nós. No nosso passado biológico, isso foi adaptativo porque permitiu que os indivíduos das populações que tinham essas capacidades pudessem ter mais facilidades na hora de se alimentar, né, de discriminar o que era nocivo à saúde, o que não era nocivo. Então, algumas características biológicas da nossa espécie são particulares, né? Algumas populações, outras são muito difundidas. Então, quando uma característica biológica ela é universal ou quase universal, isso indica que houve uma seleção biológica, uma pressão biológica para sua seleção que foi muito forte. Então, é provável que isso tenha tido um papel adaptativo na nossa espécie. Né? E tem algumas características que a gente encontra na população, nas populações humanas, mas que não são universais. Então, por exemplo, tem pessoas que têm, né, eu já mencionei esse exemplo, tem o chamado ouvido absoluto da música. Elas escutam uma nota musical e elas sabem que nota ela é. Elas não precisam comparar aquela nota, aquele som, com outros sons. Né? E assim por diante. Tem pessoas que não têm ouvido musical nenhum. Para tocar uma nota, elas não sabem que nota é, e mesmo comparando com outras notas, elas não sabem identificar. Né? Então algumas pessoas têm, outras não têm. Então isso provavelmente não foi selecionado. Isso é um subproduto de outras características que foram selecionadas. Né? Algumas pessoas têm
capacidades assim para matemática, para abstrações matemáticas muito grandes, né? Então tu diz assim, quanto é que é 594 vezes 375, a pessoa te diz. E isso, algumas pessoas têm essa ou capacidade de memorização, algumas pessoas têm isso que se chama memória fotográfica, né? Elas olham uma página, elas pegam assim, olham uma página assim e depois recitam essa página. Certo? Então, tem algumas pessoas têm, outras não têm. Então, essas capacidades psicológicas, né, provavelmente não foram selecionadas produtos de seleção biológica, elas são subprodutos de outras características que foram selecionadas. O que acontece é o seguinte: as características nossas psicológicas, biológicas, todas elas aparecem em graus variados na população. Então, tem pessoas, por exemplo, que são mais altas, outras são mais baixas, outras pessoas têm mais resistência à dor, outras pessoas são mais sensíveis à dor. Algumas pessoas têm uma capacidade perceptual melhor, são mais sensíveis, né, visualmente. Outras pessoas têm mais células gustativas que outras, então discriminam melhor o gosto dos alimentos. Outras pessoas têm um ouvido musical melhor que outras. Algumas pessoas têm mais capacidade de pensar, fazer raciocínios abstratos, outras pessoas têm menos. Algumas pessoas têm os sentimentos, são mais capazes de discriminar sentimentos do que outros, então os próprios sentimentos, os sentimentos de outras pessoas. Tem algumas pessoas que são muito ruins na discriminação de sentimentos. Tem pessoas que são mais empáticas, outras são menos empáticas. Então, algum tipo, tu entende? Uma coisa é a seleção de um certo conjunto de capacidades, mas quando esse conjunto de capacidades é selecionado, ele aparece sempre na população de diversas maneiras, em graus variados, tá? Então, todos nós temos a capacidade de sermos empáticos, mas o grau em que nós possuímos a capacidade de ser empático varia na população. Todos nós temos uma certa capacidade de abstração, de fazer raciocínios abstratos, mas o grau em que isso aparece na população varia. Ok? Então, isso significa, isso tudo eu estou dizendo porque as práticas religiosas são universais nas culturas humanas. Não há nenhuma cultura que não a tenha. Então, isso significa que ela provavelmente, que a gente precisa de algum modelo que explique o seu surgimento e a sua persistência nas culturas humanas. Isso, que a gente tem que ancorar isso num modelo evolutivo, certo? Se a gente quiser ter uma explicação, digamos assim, científica, uma compreensão que esteja ancorada, empírica, dos fenômenos religiosos. Isso, então, a gente precisa de algum modelo biológico que explique ou que comporte o desenvolvimento de capacidades para essas experiências das quais a gente estava falando. Nós temos experiências sensoriais, nós temos experiências assim musicais, né? Temos experiências sentimentais, temos a reflexão, mas a gente tem também essas experiências de tipo religioso, E o que poderia ser um modelo biológico para isso, certo? Então há diversas tentativas aí há diversos modelos para isso, de explicação do surgimento e persistência das religiões nas culturas humanas. Tá? Então é isso que eu queria investigar um pouco aqui com vocês. Eu deixei com um leigo. Agora tem pouco material em português sobre isso. Depois eu vou ver se eu acho mais algumas coisas, né? Mas então, como é que funcionam essas capacidades? Como é que funcionam em geral essas explicações evolutivas? A gente tem um modelo
modelo da teoria da evolução, o modelo básico da teoria da evolução, da início da evolução, é o seguinte. Ele começa com 3 premissas e ele pode ser formulado na forma de uma espécie de um silogismo. E foi assim que o próprio Darwin formulou inicialmente. Tá? Então, o silogismo é esse, o argumento da teoria tem parte de 3 premissas óbvias. 3 premissas óbvias. Essas 3 premissas são obviamente verdadeiras. Né? A gente tem muitos bons indícios para cada uma delas. Primeiro é que os indivíduos de uma espécie, uma população, são distintos uns dos outros, para qualquer população, qualquer espécie. Então, basta olhar aqui nós. Nós somos todos seres humanos, mas não somos iguais. Né? Os nossos corpos são diferentes, as nossas capacidades psicológicas são diferentes. Enfim, tamanho, força, sentimentos, emoções. Tem uma variedade de características no nosso grupo. Mesma coisa com outras espécies qualquer. Se a gente for pegar uma árvore aqui, uma espécie qualquer aqui de árvores, sei lá, essas palmeiras, ali tem uma, como é que chama? Amora, certo? Os indivíduos dessas espécies não são iguais, mesmo bactérias, né? Tem pequenas variações. Então isso é um fato, isso. É um fato fácil de constatar. As capacidades biológicas dos indivíduos de uma espécie não são todos iguais. Segundo fato, as características biológicas de um indivíduo são hereditárias. Né? Então, eu sou parecido com os meus pais, vocês são parecidos com os pais de vocês. Os meus filhos são parecidos comigo, minha esposa e os filhos de vocês, para quem os tem, ou tiver, serão parecidos mais com vocês do que comigo. E a minha esposa. Isso vale para qualquer população. Né? Os descendentes são parecidos com os ascendentes. Então, esse é um fato que a gente pode observar, mesmo na ausência de um mecanismo explicativo para a hereditariedade. O Darwin mesmo, quando apresentou a teoria da evolução, ele não tinha uma boa explicação dos mecanismos de hereditariedade. Isso foi desenvolvido em paralelo com a teoria da evolução com a teoria genética. Isso só foi incorporado à teoria da evolução na década de 40, com a chamada teoria sintética da evolução, que essas são as teorias que a gente tem hoje, certo? Que são uma mistura de teoria da evolução darwinista com genética. Isso é a nossa teoria moderna da evolução. A terceira premissa, então a gente tem essas 2 premissas, variedade e hereditariedade. A terceira premissa é o que o Darwin chamou de luta pela existência. E também é algo fácil de se observar. A maior parte dos indivíduos de uma população não deixa descendentes. A maior parte dos indivíduos de uma população não deixa descendentes. A maior parte dos indivíduos, a maior parte das linhagens descendentes acaba num certo ponto. Então, isso foi modificado, que a gente hoje talvez isso se modificou bastante no século XX, com a avanço da medicina, mas está acontecendo de novo agora na espécie humana. A gente teve um período muito curto na evolução humana, que foi o século XX. Foi por causa do oposto, né? Foi que a gente morreu, foi por causa exatamente por causa das alternativas anticoncepcionais, né? Claro, então agora está acontecendo. A natalidade está implodindo. Exatamente, a maior parte, exatamente. A taxa de natalidade agora já está decrescente, né? Mesmo no Brasil. Então, a maior parte dos indivíduos, dos brasileiros que estão nascendo agora no Brasil, não vão deixar descendentes. E a maior parte dos indivíduos que nasceram no século XIX também não deixou descendentes aí, mas por outras razões, por causa da mortalidade infantil. Certo? A mortalidade infantil até o início do século XX, até o século XX, início do século XX, metade do século XX, é muito alto. Mesmo aqui no Brasil era muito alto, altíssimo. Então era comum as pessoas terem assim, 10 filhos, 6, 7, 8 filhos, 9 filhos, e metade ou mais morrer. Certo?
morre de doenças infecciosas, morre no parto, enfim, né, morre sem deixar descendentes. Então, só nesse período bem curto ali da nossa história, que foi a segunda metade do século XX, aconteceu da gente ter uma explosão populacional muito grande, essa explosão populacional no século XX, mas isso já está... Então, se a gente considerar a população humana como um todo, né, esse fato vale. Mas é muito fácil de verificar essas outras espécies. Vocês pegam, por exemplo, tartarugas ou peixes. Eles põem milhares de ovos. E a maioria dos filhotinhos, muitos ovos são já comidos por predadores, mas os filhotinhos, quando nascem, a maior parte é predada, né? Eles são comidos lá por outros peixes ou outros bichos. Quando são filhotes, então não deixam descendentes, a maior parte deles. Só uma fração pequena consegue chegar à fase adulta, e desses que chegam à fase adulta, uma fração apenas deixa descendentes, certo? E isso vale para como eu falei já, esse exemplo, né? Uma árvore, por exemplo, a árvore, essas árvores que a gente tem aqui ao redor, aqui no estacionamento, por exemplo, elas largam milhares de sementes. E a maior parte dessas sementes não chega a brotar. Mas das que chegam a brotar, será centenas, milhares que brotam, a maior parte não se desenvolve. Certo? E é assim aqui, mas é assim também na selva, na floresta, em ambientes não tocados pela mão, não depredados, né, pela mão humana. Na floresta, a maior parte das sementes que brotam não chegam a amadurecer. Né? Então existe essa luta. Então, quais são aqueles que chegam na fase adulta a amadurecer e deixam descendentes? A tendência é de que um número maior dos que chegam à fase adulta e deixam descendentes, a tendência é que, ao longo de milhares de anos, que são aqueles... Então, dos descendentes que nascem, eles não nascem todos com as mesmas características, nascem com características levemente diferentes uns dos outros. Então, ao longo dos milhares de anos, a tendência é que aqueles que têm características que são mais adaptadas às condições ambientais presentes tendam a deixar mais descendentes. Certo? Então, por exemplo, se a gente está passando por um período de aquecimento, que nem agora parece que está acontecendo na Terra, né? Essas sementes dessas árvores aí, ou a gente está passando por um período aqui de muita flutuação climática, né? Variações extremas, calor, frio, muita variação, o clima parece que está ficando mais instável. Então aquelas sementes, né, de árvore, aqueles indivíduos de uma população de animais que são mais resistentes a essa variação climática tenderão a ter mais chances de sobreviver. E ao longo do tempo, isso vai introduzindo uma modificação nas características da população. Tá? Então essa é a conclusão. Se a gente parte dessas três premissas, essa é a teoria da evolução do Darwin. A gente parte dessas três premissas, variedade, hereditariedade, luta pela existência, a conclusão lógica disso é a teoria da evolução, é a seleção, é a teoria da evolução por seleção natural. A teoria da evolução por seleção natural diz que ao longo das gerações as características dos indivíduos que conseguem deixar mais descendentes tendem a predominar na população. Então, se a gente está num período, por exemplo, que nem houve aqui, a gente teve vários períodos no passado, várias eras do gelo, né? Então houve um resfriamento da Terra. Então, aqueles indivíduos que nasciam que eram mais resistentes ao frio tendiam a sobreviver e, portanto, deixar mais descendentes. E os indivíduos que eram menos resistentes ao frio tenderam a deixar menos descendentes e, aos poucos, essas características não foram passadas para as gerações seguintes. Tá? Então, a gente vê isso em muitas características, né, da população. Então, a gente houve, por exemplo, migrações, então, seres humanos... Bom... Sempre ele dá um salto, mas se a gente fizer essa conclusão como uma premissa,
a religião pode dar uma adaptabilidade imensa para os seres humanos, exatamente para enfrentar adversidades diversas na natureza. A partir do momento que tem um significado para aquilo, tem um Deus ensinou, sei lá, a natureza, mágico, whatever. Pois é, vamos ver, né? A gente, é difícil assim, porque... Potencial, né? Pode acontecer o oposto também. Pode. Então vamos ver, tem vários modelos, né? Várias tentativas de se explicar. Mas o ponto agora é o seguinte, se a gente quiser uma explicação da religião, a gente tem que... Porque a religião, a gente só tem indícios de religiosidade a partir de 100 mil anos atrás. E isso corre em paralelo, portanto, com o desenvolvimento das culturas. Tá? Até 100 mil anos atrás, os indícios que nós temos de tipo de cultura... Cultura é a transmissão de informações por meio não genético. Então, por exemplo, passarinho, formiga, fazem coisas incríveis, né? Montam um ninho, por exemplo. Nenhum de nós aqui seria capaz de montar um ninho com um passarinho. Né, criar uma colmeia, né, como as abelhas fazem. A gente não seria capaz de fazer isso. A gente passa informação por canção. Cara, talvez um cara que passe a vida inteira estudando, isso consiga, né? Mas isso é agora, entendeu? Exato, então a gente passa a transformação. Essas informações, esse comportamento é herdado junto com as características biológicas, certo? Então a abelha herda asas, enfim, coloração, corpo, antenas, ela herdou isso biologicamente e ela herda um comportamento também. O passarinho também herda comportamento. A cultura não, na cultura a gente tem certos comportamentos que nós temos agora e que se mostraram adaptativos, mas que não são herdados. Quer dizer, se ninguém te ensina, tu não aprende, tu não se comporta daquele jeito, né? Então, por exemplo, o português, por exemplo, não é herdado. Tem que ensinar, a gente tem que ensinar as crianças a falar português. Se ninguém ensina a falar português, elas não aprendem a falar. E se nasce no Brasil, aprende português, se nasce no Uruguai, aprende espanhol. Então, isso é ensinado, compreende? Né? Então, boa parte dos nossos comportamentos não são herdados biologicamente, são ensinados. Então, isso é uma característica distintiva da nossa espécie, é que nós temos uma grande quantidade ou talvez a maior parte dos nossos comportamentos, ele é moldado pela cultura, e não é simplesmente herdado geneticamente ou biologicamente. Então, quando isso começa a acontecer, é que a gente tem os indícios do surgimento das religiões, certo? Então, o que a gente tem antes, talvez provavelmente existisse em proto-religião, alguma coisa parecida com religião, não é provavelmente religião. Da mesma maneira que antes do surgimento das linguagens convencionais, essas que a gente tem, provavelmente certamente existiam linguagens, proto-linguagens mais parecidas com as linguagens que os animais têm, né? Os passarinhos têm cantos, os chimpanzés têm, que são linguagens em que se expressam emoções ou se dão ordens, né? Diga, esse território aqui é meu, cai fora. Né? Ou olha como eu sou bonito e atraente, vem aqui, né? Coisas assim. Então, são uma espécie assim, de comandos, né? Não são linguagens como as nossas, em que há... exatamente. Então houve algumas coisas que foram típicas da nossa espécie e que levaram ao surgimento da linguagem, da cultura, ok? Mas enfim, esse modelo aqui pode ser aplicado também para compreender o desenvolvimento da cultura, porque nas culturas humanas também existe variedade. Então, por exemplo, pega a cultura do Rio Grande do Sul, a cultura específica. Tem algumas coisas que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul, ou mesmo aqui em Porto Alegre, que não se faz no interior, que fazem na Serra, que fazem na Campanha, que fazem em Pelotas. Enfim, são coisas específicas, né? Ou em São Paulo, ou em Minas, ou na Amazônia, né? Ou em outros, sei lá, na Arábia Saudita, ou na China. São culturas diferentes. Então tem uma variedade de culturas. E essas culturas, elas são transmitidas de uma geração a outra, não por mecanismos hereditários, mas existe a transmissão de uma geração para outra, são ensinados, né? Então tem a transmissão.
Então, os chineses apenas se comportar como os chineses, os gaúchos como gaúchos, os nordestinos como nordestinos, e assim por diante. Tem uma transmissão de informações. E algumas características culturais tendem a sobreviver, se mostram adaptativas, outras se perdem. Né? Algumas persistem ao longo do tempo e parecem ser úteis para aquelas populações, né? No sentido de que promovem o bem-estar daquelas populações, promovem assim o bem-estar social, econômico, a estabilidade, e outras não, outras parecem levar a criar dificuldades para a manutenção daquele grupo, certo? E aí elas tendem a desaparecer. Então a gente pode aplicar esse modelo, se a gente quiser, para entender também a sobrevivência de algumas características culturais numa população, tá? E é isso que se faz com religião, que se pode fazer também com a religiosidade do ponto de vista cultural. Mas antes disso, tá? Então a gente precisa entender antes. A gente pode entender o fenômeno religioso, as instituições, as normas, as crenças, segundo esse modelo. Mas antes a gente precisa entender como é que surgiram as capacidades para as experiências espirituais. A gente precisa de um modelo para entender as experiências espirituais. Não tem outra espécie que você saiba o que é isso, né? Que tenha experiências... que eu saiba não, né? Não, pelo menos até agora nunca se viu um macaco rezando. Só Homo sapiens. Um chimpanzé rezando, um cachorro, nunca se viu. Não existe. Tá? Então a gente precisa disso. Então, bom, aqui, isso aqui é um exemplo, né, de evolução, só para ilustrar. Né? Esse aqui é um exemplo conhecido. Eu estou só botando esse exemplo aqui porque muitos, eu não sei qual é o grau de familiaridade de vocês com essas ideias. Eu lembro de filosofia da mente, sabe? Claro, quem fez filosofia da mente já viu isso aqui. Mas enfim, ó, isso aqui é um exemplo bem claro de evolução, né? Isso aqui são umas mariposas que tem umas florestas ao redor na Inglaterra. O que aconteceu? Ela vem tem uma variedade de cores. A variedade predominante é essa aqui, ó. O que aconteceu na Inglaterra no século XIX? Poluição, assim, em graus que nós desconhecemos hoje. Hoje tem na China coisas parecidas. Aqui no Brasil teve na década de 80 em Cubatão, uma cidade no interior de São Paulo que ficou tão poluída que, enfim, era inacreditável o que acontecia lá. Os bichos estavam tudo nascendo com defeito genético. A população estava toda adoecendo. Depois despoluíram Cubatão. Hoje não tem problema de poluição. O que se tem é muito, enfim, não é grave, né? Mas a Inglaterra até o final, até a década de 40, existiam problemas gravíssimos na Inglaterra de poluição. Em Londres, no final da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial ainda, havia dias em que eles, enfim, não se via o sol. As pessoas tinham que... diz que diziam que a cidade, até eu li na literatura, que tipo, a cidade estava fedida. Exatamente, não conseguia... Chegava as pessoas e amanhã a cidade vai estar fedida. Exatamente, as pessoas não... Enfim, os hospitais ficavam lotados, ficavam com bronquite, tosse, não sei o que é. Então havia um problema gravíssimo de poluição, porque as indústrias muitos usavam carvão, né? E aí o que aconteceu? Aquelas florestas que tinham ao redor, no interior lá, ficaram... A cor das folhas e dos troncos das árvores começou a escureceu por causa da poluição, né, do carvão, da fumaça. E o que aconteceu então? Esses bichos começaram a se tornar mais visíveis para os predadores, para passarinhos. Se eles pousam numa árvore cujo tronco está escurecido, ele aparece mais. Então eles se tornaram mais suscetíveis aos predadores. E aí essa variedade aqui começou a predominar na população. Então aumentou o número a cor predominante da população escureceu. A gente criou uma espécie nova, só que legal. Não, é a mesma espécie. Não é a mesma espécie, só muda a cor. Desenvolver a cor. Sim, tem um gradiente, aqui eu botei duas só, mas tem um gradiente, né, do mais claro ao mais escuro. A cor predominante na população foi escurecendo.
E aconteceu quando despoluíram aquela região, a Inglaterra, enfim, fizeram controle da poluição, voltou a prevalecer essa espécie, essa coloração aqui, certo? Então, a mesma coisa aconteceu com a cor das populações humanas. Né? A cor predominante nos trópicos das populações humanas nos trópicos é mais escura. E à medida em que houve migrações para fora da África, ao longo de milhares de anos, as populações que estavam em regiões menos iluminadas foi ficando mais clara. Né? Então, porque a cor de pele mais clara favorece a absorção do sol, que precisa disso para transformar a vitamina D e tal. Então, a diminuição da melanina favorece a absorção do sol. Mas se tu está numa região muito iluminada, a tua pele se queima facilmente. Então, tem esse equilíbrio, tá? Então, e a mesma coisa com outras espécies. Então aqui tem o exemplo de baleias, né, que foi se modificando, o ambiente foi se modificando, então a gente começa com mamíferos, depois ela vai virando aquática, enfim, né, tem muitos exemplos disso. E aqui uma hipótese do Darwin, né, sobre a árvore da vida, os primeiros esboços, então, a gente tem o desenvolvimento de uma espécie por outras espécies. Enfim, isso é o que diz, em geral, a teoria da evolução das espécies. O que a gente tem é não a modificação dos indivíduos numa espécie, mas a modificação das características predominantes numa população de uma geração para outra. Então, a evolução não acontece a nível individual, ela acontece no nível populacional, ok? A teoria da evolução diz que o que acontece é que de uma geração para outra as características predominantes naquela população vão se modificando. Eu dei exemplo aqui também, né, aquele exemplo da resistência a doenças infecciosas, né, contagiosas, certo? Então, as populações humanas que não tinham nenhuma resistência à gripe, por exemplo, foram dizimadas, né? Aqui as populações indígenas aqui das Américas é um exemplo disso. As populações humanas que existem hoje, quase todas têm, ou todas, têm resistência à gripe, alguma resistência à gripe, certo? Bom, então, como é que aconteceu, quais são os fatos aqui? Então, a gente tem, há mais ou menos 7 milhões de anos, haviam espécies primatas vivendo na África, e esse aqui é o nosso antepassado comum com os chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos, que são os nossos primos mais próximos. Essas aqui são espécies hominídeas não humanas, aqui começam as espécies humanas. Esses aqui são nossos antepassados hominídeos, ainda não humanos. E há 7 milhões de anos atrás começa a ver essa especiação que essas outras espécies que todas se extinguiram. Nesses 7 milhões de anos foram várias espécies que foram evoluindo, as características da população foram se modificando, então isso pode acontecer de várias maneiras. Uma maneira é assim, a gente tem um grupo aqui que evoluiu num certo sentido, outro grupo mais para lá que evoluiu num outro sentido, se adaptando às condições ambientais daquela região para a qual eles migraram. Ou pode haver outros tipos de seleção também, né? Pode haver modificação genética, e aí uma modificação genética aleatória que se espalha por aquela população, mas enfim, não se espalha por outra, porque não tem contato, e assim por diante. Então, todas elas se extinguiram, só sobrou a nossa espécie, essa daqui. E a gente tem aqui outra linhagem que é da qual evoluíram os primatas, os grandes primatas que estão vivos até hoje, chimpanzés, orangotangos, bonobos e gorilas. Né? Então, o que acontece aqui? Então, essas espécies aqui eram basicamente espécies vegetarianas que viviam na selva africana e que
viviam da caça e coleta, viviam em pequenos bandos, como vivem até hoje chimpanzés manobos curianos, que vivem em pequenos bandos, fazem caça e coleta conjuntamente. E há nesse período aqui um aumento da população de primatas, então isso cria uma escassez, uma competição por alimentos. Tá? E isso que é a hipótese que prevalece hoje na literatura. Alguns desses grupos então começaram a praticar a caça e a coleta no chão, fora, não nas áreas. E aos poucos foram desenvolvendo o bipedalismo. Então, se tu pega a planta dos pés e as mãos dos antepassados aqui, os pés e as mãos são indistinguíveis, são feitos para andar em árvores. Mas aos poucos aqui começa a haver seleção, adaptação para o andar sobre dois pés, para caminhar. E então o pé começa a se modificar, né? A gente passa a ter um pé mais parecido com o nosso. A coluna passa a se endireitar e, portanto, o quadril se estreita. Em o quadril se estreitando, isso cria um problema para as mulheres, que na hora do parto tem menos espaço para o bebê nascer. Então, o que acontece? Começa a acontecer, os bebês começam a nascer mais prematuramente. Tá? Então, o que é isso? Os bebês que começam... os bebês que nascem mais tardiamente, que são maiores, morrem no parto. As mulheres que tendem a dar filhos mais tarde, morrem. E as que dão filho mais cedo, sobrevivem e deixam descendentes. Então, essa característica vai se espalhando na população. Mas agora, o bebê nascendo mais cedo, exige mais cuidados. Então, começa a haver uma pressão social, uma seleção social. Né? Então, os pais, os grupos, aqueles indivíduos que nascem mais cedo em grupos onde há menos empatia, né? Onde as mães e os pais são menos empáticos, cuidam menos dos filhotes, elas tendem a não sobreviver. Então, tem uma seleção da emoção, da empatia. Tá? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas quem tem filho sabe isso, né? Que é muito trabalhoso cuidar de bebê nos primeiros anos de vida. Tu tem que ficar o dia inteiro fazendo só isso, tá? Né? Então, tu tem que ter uma empatia muito grande por aquele bichinho ali, para não jogar ele pela janela, gente. Então, isso acontece, entendeu? A pessoa não tem empatia suficiente, porque aconteceu porque houve um grande desenvolvimento da empatia na nossa espécie. E sobretudo nas mulheres. As mulheres, até hoje, né, são mais empáticas do que os homens. Mas foi selecionada também a empatia dos homens, porque se os homens não ajudam, então não funciona também. Né? Essa empatia já há nos outros primatas, há também nos outros primatas empatia, mas é bem menor do que nos seres humanos. Certo? Então, isso cria mil e uma pressões seletivas agora, para cuidar desses bebês, você precisa de um grupo social mais coeso, precisa de ajuda, precisa de uma espécie de divisão do trabalho, porque, enfim, né, tu precisa de parceiros, né? Você tem um parceiro que ajude a cuidar, que cuide de lá, enfim. Aí tu começa a ter divisão do trabalho, né? Tu vai ter assim, olha, enquanto um sai para caçar, o outro fica cuidando dos bebês, e aí tu tem pequenos agrupamentos. Enfim, tem uma série de pressões seletivas que vão acontecendo aqui. De modificações que vão acontecendo. Nesse meio tempo, uma parte dessa população aqui se migra para a savana africana. Então, aí de novo tu tem uma nova pressão seletiva para o desenvolvimento do bipedalismo. Então, essas espécies aqui são espécies que se adaptaram para andar de pé e correr. E até hoje, os seres humanos são muito, muito bons corredores. E se supõe que uma das maneiras de caçar, usada nessa época, era correr atrás de um outro bicho até ele ficar exausto. E os seres humanos conseguem fazer esse revezando, conseguem correr milhas e milhas. E cansa, troca um pouco, continua. E outros bichos tendem a correr até se esgotar, né? E se tornam presas fáceis. Então,
então tem a mudança para o ambiente da savana, de novo, né? Estimula a modificação da terra, estreita mais os quadris, nova pressão seletiva para o desenvolvimento de grupos sociais. Então a gente tem no início grupos de caçadores e coletores. Esses grupos de caçadores coletores, aos poucos desenvolvem isso que a gente tem já nos outros primatas, nossos parentes, o uso de instrumentos, né? E, enfim, né? É uma caça e coleta colaborativa no seguinte sentido: a gente não tem propriamente uma sociedade organizada como a gente tem hoje, não tem propriamente assim papéis bem definidos, grupos bem definidos. Isso só começa a acontecer com os humanos, propriamente dito, mais ou menos 2 milhões de anos atrás. E bom, então a gente tem diversas linhagens, né? Diversas espécies, e a espécie humana, as primeiras espécies aqui humanas, também surgem na África, e elas começam a desenvolver assim, capacidades. Bom, os indícios que nós temos de como é que era exatamente a vida dessas populações são muito esparsos e indiretos, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que por volta de 2 milhões de anos atrás começaram a surgir populações que conseguiram dominar o fogo. Isso muitas vezes, então, isso pode ter sido primeiro colhido, né? Enfim, colhido de queimadas assim, naturais, que talvez acontecem espontaneamente na savana africana, um raio, excesso de calor. Então, o que acontece quando há uma queimada numa região da savana, alguns bichos morrem ali, queimados e são parcialmente cozidos. Então, existe a hipótese, né, de que esses grupos caçadores-coletores podem ter encontrado isso e podem ter começado a desenvolver essas técnicas de queimadas, para, em vez de caçar, queimam uma certa região. Essa é uma técnica que era usada até o século XIX pelos aborígenes australianos. Os aborígenes australianos, em vez de caçar, sair caçando, correndo, queimam, pegam na região, queimam toda aquela região, e aí alguns bichos morrem, e eles coletam esses bichos ameaçados. Então, essa é uma técnica que foi usada. Né? O fogo, então, depois a gente tem o domínio de como fazer fogo, né? E essas técnicas de fazer fogo e dominar o fogo, elas foram dominadas e perdidas diversas vezes ao longo do tempo aqui. Então, a gente tem indícios de que certas populações dominaram o fogo, depois passaram adiante durante algumas gerações, depois perderam aquela capacidade. Outras populações dominam, perdem, até que isso se espalha. Tá? Então, o domínio do fogo produz uma modificação na alimentação humana. E essa modificação na alimentação humana agora permite uma ingestão muito maior de calorias em menor quantidade de comida, porque a comida cozida é uma comida parcialmente já digerida. Então, diferente desses outros grupos aqui, diferente dos outros primatas, nosso intestino é menor. E a gente precisa gastar menos tempo se alimentando. Certo? A gente comendo comida cozida, a gente pode gastar, sei lá, meia hora, 2 horas, consegue comer toda a quantidade de alimento que precisa o dia inteiro. Então a ingestão calórica agora está mais concentrada. Um gorila, por exemplo, passa o dia inteiro mastigando, se alimentando. O gorila vegetariano passa o dia inteiro se alimentando. Então, para manter aquela massa toda... Então, vocês entendem que são adaptações diferentes ao ambiente. Algumas espécies se adaptaram fortalecendo o corpo. A nossa espécie se adaptou por uma vida de colaboração. A pressão seletiva que houve no desenvolvimento aqui da nossa espécie, dessas espécies humanas, foi o tipo de adaptação que os seres humanos tiveram, a variação ambiental. Então, a gente tem perigos no ambiente, tem variação climática. Isso aqui aconteceu foi várias eras do gelo aqui, e mini e micro eras do gelo. Muita variação climática. Então, como é que se adapta a isso? Algumas espécies se adaptaram a
modificando o corpo, ou fortalecendo o corpo. A nossa espécie se adaptou desenvolvendo técnicas colaborativas de cooperação. Então, houve uma pressão seletiva para a cooperação. A grande característica, a característica mais distintiva da nossa espécie é a capacidade cooperativa. Tudo o que nós fazemos é cooperativo, quase tudo que a gente faz é cooperativo. A nossa cultura é cooperativa, a nossa linguagem é cooperativa. Você teria auxiliado ao desenvolvimento da linguagem na nossa espécie? Nossa, por que sim, a essa é hipótese, né? A hipótese essa é do sujeito chamado Michael Tomasello, tá? Eu lembro. Então, o tipo de cultura que a gente tem é uma cultura que permite, né, ou que facilita a cooperação. A cultura, desenvolvimento da cultura é uma resposta adaptativa à variedade, à variação, aos desafios ambientais. Então, como é que isso funciona? Vamos ver aqui em etapas. Bom, antes de passar adiante, então aqui a gente tem vários, esses aqui são humanos, de outras espécies. Depois se extinguiram. Alguns desses humanos, como por exemplo o Homo erectus, várias dessas espécies migraram da África para outros continentes. Né? O Homo erectus, por exemplo, foi a espécie humana que predominou na Ásia. E eles se estima que eles tenham migrado da África para a Ásia há mais ou menos 1,8 milhões de anos atrás. E eles viveram na África durante 1,5 milhão de anos. Então foi a espécie humana que mais tempo de vida teve. A nossa espécie, o Homo sapiens, tem 500 mil anos no máximo. Talvez tenha gente que diz que 400 mil anos. Sim? No máximo 500 mil anos. Isso é uma hipótese assim, muito otimista, né? Mas provável que seja menos que isso. Mas enfim, a gente não tem muitos indícios para mais de 450 mil anos. Então, essa espécie que viveu na Ásia durante 1,5 milhão de anos. E eles, enfim, eles tinham caça, coleta, eram o que a gente chama de homens daqui das cavernas, eles usavam instrumentos de pedra. Só que o que é curioso, houve muito pouca variação na cultura dessas populações. Os instrumentos de pedra que a gente encontra há 1,5 milhão de anos, tem 1,5 milhão de anos, e os instrumentos de 500 mil anos atrás são basicamente os mesmos. Muito pouca variação, muito pouca adaptação. A grande modificação. Então, o homem aqui no Neandertal, que foi uma espécie que prevaleceu na África, nesse período, né? Outros muito bons caçadores, grandes, viviam em pequenos grupos, tinham um trabalho assim, coletivo, né? Colaboravam uns com os outros. Mas a grande transformação que acontece entre os seres humanos é o surgimento do Homo sapiens. E a mudança. Então, aqui tem o Homo sapiens, surge na África, enfim, há 400 mil anos atrás, 350 mil anos atrás. Ele tem uma evolução ali. E há mais ou menos 100 mil anos atrás, 150 mil anos atrás, não se sabe bem exatamente, há uma mudança grande nas capacidades cognitivas dessa espécie, dos nossos antepassados. Algo que se chama de uma revolução cognitiva, ou revolução simbólica. E logo depois dessa revolução cognitiva, revolução simbólica, que acontece entre 120 mil anos e 70 mil anos atrás, nesse período, há um fluxo de migração. Então, já haviam outras espécies humanas aqui espalhadas na Europa e na Ásia, aqui no Sudeste Asiático também, mas há 65 mil anos atrás, 65 mil anos atrás, começa a haver ondas de migração do Homo sapiens. E o Homo sapiens, quando chega nessas outras regiões, encontra essas outras espécies e elas se extinguem. Essas outras espécies humanas que haviam já nessas regiões são extintas, ou
entre a competição dos seres humanos, ou porque há extermínio, guerras, né? Não se sabe direito o que aconteceu. E, enfim, aí tem as migrações aqui para a Austrália, 50 mil anos atrás, para as Américas, há 15 mil anos, 12 mil anos atrás. E a gente tem agora indícios de um tipo de mentalidade, um tipo de cultura, indícios de que esses indivíduos tinham capacidades mentais, culturais parecidas já com a mente parecida com a nossa. Certo? E a gente tem indícios, então, por exemplo, aqui a pintura das cavernas 40 mil anos atrás, na França. Então, isso aqui são as pessoas que fizeram isso aqui, certamente, enfim, tinham um senso artístico, estético, como nós temos, tinham capacidades assim, de imaginação, de abstração. A gente tem indícios, não aqui não parece, enfim, que eles tinham... Sim, eram artistas. A gente tem indícios de formas de religiosidade, a gente tem enterros, né? A gente tem adereços, tem um sítio arqueológico na Rússia com uma pessoa que foi enterrada com milhares de continhas feitas de ossos de mamute. Então, que era algo difícil de fazer, né? E aí se calculou quantas horas teria sido necessário para fazer tudo aquilo. E, enfim, são milhares de horas. Então, provavelmente isso era uma população muito grande, muitas pessoas devem ter colaborado para aquele trabalho todo, né? Então a gente tem muitos indícios de que essas populações humanas já tinham capacidades artísticas, capacidades simbólicas, provavelmente tinham assim, histórias, narrativas, linguagem, então, enfim, capacidades mentais como nós as temos hoje. Então, o que pode ser uma explicação biológica adaptativa, né, para o desenvolvimento dessas capacidades? Então, uma hipótese é o seguinte: uma modificação que aconteceu na evolução das espécies foi o desenvolvimento bom, a gente tem o produto final, que é a cultura, linguagem, moralidade, capacidade de abstração, matemática. E a gente tem os estágios iniciais disso, que se supõe devem ser parecidos com o tipo de vida, né, mente, que chimpanzés, gorilas e bonobos têm. Né, que não, chimpanzés, bonobos, enfim, eles têm cultura já, tem algumas informações que eles são transmitidas, mas é uma cultura muito rudimentar. Eles não têm o que se chama de um efeito catraca. A cultura deles não tem um efeito catraca, quer dizer assim, nós aqui, quando a gente adquire uma nova informação, a gente é capaz de guardar aquela informação e usar ela para outros propósitos, certo? Então, por exemplo, nós temos o desenvolvimento da escrita. O desenvolvimento da escrita foi usado, por exemplo, teve um efeito potencializador no desenvolvimento dos nossos conhecimentos em geral. O desenvolvimento dos conhecimentos em geral teve um efeito no tipo de vida que a gente leva, né? E isso, por sua vez, retroalimentou agora pelas capacidades cognitivas, enfim. Outras espécies são capazes, em alguns casos, de aprender coisas novas, mas em geral eles perdem. Então, um indivíduo de uma espécie aprende uma coisa, mas ele não é capaz de transmitir aquela informação para o outro indivíduo da espécie. E às vezes ele é capaz de transmitir aquilo para outros indivíduos da espécie, mas isso não tem, esse conhecimento incorporado naquela população não serve de base para novas habilidades ou novos conhecimentos. Tá? Então a gente tem mecanismos na nossa cultura, na nossa mente, que permitem isso. Tá? Então como é que pode ter sido o desenvolvimento das nossas capacidades mentais, nossos comportamentos que levaram a isso? Então, uma hipótese que vem predominando na literatura hoje, recente, é a de que isso
foi uma pressão seletiva, que houve uma pressão seletiva das capacidades cooperativas na espécie humana. E isso é uma novidade assim, na literatura, porque até bem pouco tempo atrás, o modelo predominante para a explicação das capacidades, do desenvolvimento das espécies, era um modelo competitivo. Né? Então a gente tem a luta pela existência, a aniquilação do outro, a superação do outro, a força, a inteligência teriam sido desenvolvidas, agilidade, força, inteligência, enfim, variadas capacidades teriam sido desenvolvidas não para cooperação, mas para competição. E no caso dos seres humanos não parece ter sido assim. No caso dos seres humanos, a característica distintiva parece ter sido a seleção para a cooperação. Então, o que a gente tem nas espécies humanas que erraram, que a gente não tem, por exemplo, nas espécies primatas? A gente tem divisão social do trabalho. Né? Divisão social do trabalho. Algumas pessoas fazem algumas coisas, outras fazem outras coisas. Os chimpanzés, bonobos, gorilas, eles realizam atividades colaborativas. Então, eles, por exemplo, agora vão todo mundo caçar, todo mundo coletar. Então, eles fazem todos a mesma coisa. Seres humanos, não. Eu faço uma coisa, o outro faz outra. Certo? Uns ficam cuidando das crianças, outros vão caçar. Alguns vão coletar, outros vão caçar. Algumas pessoas vão selecionar, vão construir instrumentos, outros vão usar, enfim, tem divisões. A gente desenvolveu a capacidade de fazer essa divisão. Tá? Então, o que isso exige? Exige o desenvolvimento, a seleção dos sentimentos que acompanham essas. Porque se a gente não vai fazer todas as mesmas coisas, a gente tem que confiar que as outras pessoas com as quais nós estamos colaborando vão fazer a parte delas, né? Não vão nos deixar na mão. Então, pega, por exemplo, quando os chimpanzés estão se alimentando, eles todos vão às árvores juntos, cada um pega a sua fruta, o seu alimento, e eles não dividem depois. Tá? Isso acontece mesmo com mães que ainda estão cuidando dos seus filhotes, certo? Que já estão se alimentando de alimentos sólidos. A mãe em geral, a mãe não dá alimento para o filho. Claro, se o filhote tirar da mãe, ela também não pode não pegar de volta. Mas o filhote é desde cedo ensinado que ele tem que catar, coletar o seu próprio alimento. Com os seres humanos não é assim. Com os seres humanos a gente tem a expectativa de que o alimento será compartilhado. Tá? E isso a gente vê já em crianças pequenas. Então, as crianças estão realizando uma atividade e essa atividade depois tem um certo prêmio. Existe uma expectativa por parte das crianças que aquele prêmio conseguido coletivamente será dividido coletivamente. Entre as outras espécies primatas não existe essa expectativa. Então, nós desenvolvemos os sentimentos, as expectativas, as emoções necessárias para induzir a cooperação, certo? Então, isso é um indício de que houve uma pressão seletiva para a cooperação nas espécies humanas. Qual é o pré-requisito disso? O pré-requisito disso é que a gente tem que ter desenvolvido algum tipo de capacidade para prestar atenção, para ter metas, como se eu estou colaborando com outra pessoa, eu tenho que chegar a um acordo com ela a respeito de uma meta comum, de uma atividade comum. Nós dois vamos caçar juntos, depois vamos dividir. Certo? Tu sozinho não consegue caçar um mamute, eu também não consigo caçar um mamute sozinho, porque sai a gente junta 10 pessoas e caça um mamute. Ou um outro bicho qualquer. Mas então agora eu tenho que ter um acordo com essas pessoas, tem que ter uma meta comum. Isso de ter metas comuns é uma característica própria da nossa espécie, certo? É uma característica que se supõe já estava presente nos primeiros humanos, não antes do Homo sapiens, nos primeiros humanos,
mas que a gente não encontra nos outros primatas. Então, esse Michael Tomasello, que é um biólogo americano, que trabalha na Alemanha, ele diz que tu nunca vai ver num zoológico 2 chimpanzés carregando um tronco junto para atravessar um riacho. Tu não vê eles fazendo isso. Vocês vão carregar isso aqui porque a gente consegue... Eles não fazem isso. Eles fazem coisas que são do seu interesse individual. Se os 2 individualmente têm o mesmo interesse, então eles podem fazer coisas juntos. Mas eles não têm uma meta comum. Cada um tem a sua meta particular. Vocês entendem? Então, é diferente. É diferente de nós. Nós temos também desenvolvemos a capacidade de prestar atenção numa mesma coisa. Então nós somos capazes de coordenar a nossa atenção. Então se eu aponto para essa garrafa aqui, estou falando com vocês vão olhar para a garrafa, mas vão ao mesmo tempo olhar para mim, para ver se eu estou olhando para a garrafa, e eu vou olhar para vocês e para a garrafa. Então a gente coordena, nós temos a capacidade de coordenar a atenção. Essa coordenação da atenção é específica à nossa espécie. A gente é capaz de saber, eu sei que eu estou olhando para a garrafa e que tu também está, porque eu estou vendo que tu está olhando. Enfim, se tu não está, eu sei que tu não está também. Então, isso explica, isso provavelmente foi um dos fatores que levou à seleção na nossa espécie do branco do olho. Então, a gente sabe quando uma outra pessoa, para onde uma outra pessoa está olhando, se está olhando para mim. Nós somos tão sensíveis, isso está tão desenvolvido em nós, que mesmo uma pessoa lá no fundo da sala, eu sou capaz de saber se ela está olhando para mim ou está olhando aqui para o meu lado, para o queixo, para cá. Cara, se eu enxergasse direito, não enxergo. Mas, enfim, então a gente tem essa capacidade de coordenar a atenção e de estabelecer metas comuns. Essas capacidades de estabelecimento de metas comuns e objetivos comuns nos dá agora, vem junto com uma capacidade cognitiva nova, que os nossos parentes primatas não têm, que é a capacidade de compreender a consciência de que a nossa própria consciência é um ponto de vista, é uma perspectiva, e que a perspectiva do meu interlocutor, da pessoa com a qual estou interagindo, é diferente da minha. Então, se nós dois estamos olhando para o mesmo objeto, eu tenho que saber, eu sei, né, que a perspectiva dele, a visão dele, o campo de visão dele é diferente do meu. Eu posso estar vendo coisas que ele não está vendo, e vice-versa. Ele está olhando naquele lado lá, eu estou olhando aqui, tem uma tela no caminho, pode ser que ele não veja alguma coisa que eu estou vendo, e vice-versa. Então, existe o desenvolvimento dessa capacidade de perspectiva aqui, que é típico da nossa mente. A nossa consciência é uma consciência perspectiva. A gente não apenas sabe que a gente está vendo as coisas, a gente sabe que a gente está vendo as coisas de outra perspectiva, mas a gente sabe também que outros indivíduos estão vendo o mundo de uma perspectiva que é diversa da nossa. A gente não tem indícios de desenvolvimento dessas capacidades nos outros primatas, quando elas existem, elas são muito rudimentares. E a gente tem também, junto com isso, o desenvolvimento de papéis sociais. Então, se eu tenho uma atividade coordenada, eu desempenho uma tarefa, tu desempenha uma outra tarefa, eu tenho que compreender que a tua tarefa é diferente da minha, que o teu objetivo, a tua contribuição para o objetivo comum é diferente da minha. E eu posso agora trocar de papel contigo. Né? Tu está fazendo a minha tarefa, eu faço a tua, enfim. Essas capacidades, isso a gente vê, isso em nós foi selecionado também. A gente tem capacidades, essa capacidade a gente vê, por exemplo, em crianças. Né? Criança pequena, quando tem aquelas brincadeiras de pega-pega, elas não fazem todas a mesma coisa. Uma está pegando, outras estão fugindo, ou esconde-esconde, algumas estão se escondendo, uma está procurando, depois troca. Então essas interações, essas trocas de papéis são típicas do tipo de mentalidade que a gente tem. E a gente não vê isso nas
brincadeiras que outros bichos fazem, né? Onde eles todos fazem a mesma coisa, em geral não tem troca de papéis, não tem essa distribuição de papéis, a gente não tem indícios de que eles tenham esse tipo de capacidade mental que as crianças humanas hoje têm. Além disso, a gente tem a capacidade de regular o nosso comportamento pelo comportamento das outras pessoas. Então, eu sei que as outras pessoas esperam alguma coisa de mim no desenvolvimento dessa tarefa e eu regulo agora, ajusto. Eu infiro o que ela está pensando a partir do comportamento dela. E infiro o que ela espera de mim a partir do que eu estou vendo, a maneira como ela está se comportando com relação a mim. Então, a gente tem essas inferências socialmente recursiva. E eu regulo o meu comportamento, eu monitoro o meu comportamento tendo em vista o comportamento da outra pessoa. Tá? Também isso é típico da nossa espécie. A gente não tem indícios desse tipo de regulamento do comportamento social nas outras espécies. A gente tem a manipulação do comportamento. Então, tu tem um chimpanzé manipulando o comportamento do outro, induzindo o outro a fazer alguma coisa. Mas não ele faz o que ele quer. Se ele quer alguma coisa, ele modifica o seu comportamento para tentar manipular os outros, né? Induzir os outros a se comportarem de uma certa maneira. Mas não a regulação do próprio comportamento a partir do que se espera deles. Por isso tudo aqui favorece a cooperação. A gente tem, então, em nós instintos inclinações, né? A conformidade social, as emoções da empatia, um certo igualitarianismo, um certo senso, né, de igualdade, de justiça, que vem com isso. Bom, esse primeiro passo, tá? No desenvolvimento humano. O segundo passo, que acontece, enfim, junto com essa revolução cognitiva, 100 mil anos atrás, 70 mil anos atrás, a gente começa a ter à medida que esses grupos aqui, que se supõe de novo que essa transformação aqui pode ter ocorrido por pressões seletivas, aumenta a população, e então tu tem a necessidade de cooperar de maneira mais eficiente, né? Ou então pela competição entre grupos humanos. Tem um grupo humano competindo com outro grupo humano e desenvolvimento de culturas um pouco diferentes umas das outras, comportamentos um pouco diferentes um pouco uns dos outros. E aí tu tem o desenvolvimento de um sentimento de grupo, uma mentalidade de grupo. Então, alguns comportamentos passam a ser convencionados. Tá? A gente tem a introdução de convenções. Então, a comunicação dos nossos passados humanos, antepassados humanos, provavelmente estava limitado a gestos de apontar. E esse gesto de apontar é um gesto tipicamente humano. Outras espécies não têm nada parecido, né? Quando a gente aponta, então, todas as culturas humanas têm algum tipo de gesto de apontar. É essencial para a coordenação da atenção. Ou pantomimas, imitação de sons, gestos, enfim, a gente faz mímica, imita um som de um bicho, imita um som de um movimento de uma cobra, um pássaro. Então isso pode ter sido uma forma de comunicação que já exige algum tipo de abstração mental. Mas aos poucos isso pode se adquirir, se convencionalizar. Então alguns gestos agora que podem não ser imitação, por exemplo, de uma cobra, pode ser uma coisa mais simples do que isso, ou um som simples, pode aos poucos substituir os gestos de apontar e a pantomima. A gente tem convenções comportamentais, convenções linguísticas, a introdução de normas sociais e depois de instituições. Então isso produz uma nova onda agora de modificações no comportamento humano e permite
e permite a colaboração com números maiores agora de indivíduos. Tá? Então, nessa passagem aqui que acontece durante a Revolução Cognitiva, há um aumento do tamanho dos grupos humanos. Então, grupos humanos agora que antes viviam em bandos de 20, 30, 40, não é muito diferente do tamanho dos grupos de chimpanzés, bonobos, gorilas. Agora a gente tem grupos humanos aqui que vivem coordenados com 500 pessoas, 1000 pessoas, em pequenas tribos coordenadas numa grande população. Então a gente tem laços agora culturais que ligam esses grupos, certo? E então aqui que se supõe que pode ter havido uma pressão seletiva de grupos, em vez de então a gente tem culturas diferentes competindo entre si, modos diferentes de caçar, modos diferentes de pescar, modos diferentes de falar, de fazer fogo, de cozinhar os alimentos, talvez rituais diferentes, modos diferentes de criar os filhos. Então a gente tem agora diversas culturas competindo entre si, algumas mais bem-sucedidas que outras, certo? Grupos humanos que se especializam na pesca, grupos humanos que se especializam na caça de mamutes, grupos humanos, enfim, que se especializam na coleta desse tipo de fruta, que vivem perto ali nessas regiões que tem esse tipo. Então a gente tem desenvolvimento de culturas específicas e a competição entre esses diferentes tipos de culturas humanas, tá? Então isso produz uma pressão agora seletiva para o desenvolvimento de uma mentalidade de grupo, a identificação com o grupo, não a identificação, o reconhecimento apenas de perspectivas, né? Mas a identificação com a ideia de um grupo mais abstrato. No período anterior aqui, a gente tem colaboração humana apenas entre indivíduos que se conhecem, que é também característico dos nossos parentes primatas, né? Um chimpanzé não colabora com outro chimpanzé que ele não conhece pessoalmente. A colaboração, quando acontece, ela acontece apenas entre indivíduos que se conhecem pessoalmente. E os grupos humanos anteriores do Homo sapiens tinham essas características também, são grupos pequenos, todos se conhecem. Então, se o indivíduo é confiável ou não, eu sei por experiência própria, porque ele viveu ali comigo, ele colaborou, enfim, tem uma vida pretérita junto com esse indivíduo, então eu conheço ele pessoalmente. Quando eu tenho grupos grandes, como passa a acontecer depois da evolução aqui por 5 anos, a gente passa a se relacionar agora com indivíduos que a gente não conhece. E a confiança se estabelece pelo mero pertencimento ao grupo, então tem essa mentalidade de grupo. Essa mentalidade de grupo, a gente tem até hoje, é uma característica nossa. A gente sente, por exemplo, orgulho por um time de futebol, ou vergonha pela goleada que tomou, ou orgulho do país, ou vergonha do país inteiro. A gente tem o sentimento de culpa, por exemplo. E esse sentimento de culpa pode nos acompanhar porque a gente não satisfez não agiu de acordo com uma certa norma social, mesmo que ninguém saiba disso. Certo? O sujeito comete um crime, ninguém sabe que ele cometeu o crime, foi um crime perfeito, mas ele sente culpa. O que é essa culpa? Essa culpa é o sentimento, é a mentalidade de grupo que foi introjetada, a norma social que agora está guiando a mente daquele indivíduo. Certo? Então, isso é característico das populações humanas. A gente tem o desenvolvimento de uma mentalidade de grupo. Então, além de ter a perspectiva, a gente tem a consciência individual, perspectiva, a gente tem também a mentalidade de grupo. Tá? Então, essa mentalidade de grupo bom, e aí tem as modificações que acompanham isso, tá? O tipo de comunicação que a gente tem convenções linguísticas, né? E desenvolvimento de uma linguagem adaptada à cooperação. Qual que é uma característica? Por que a gente desenvolveu isso que a gente chama de filosofia de linguagem proposicional?
Qual é a explicação biológica disso? A linguagem proposicional é a linguagem adequada para cooperar. Essa é a hipótese biológica. É a linguagem adequada para dar ao outro uma informação que ele não sabe. Se eu só quero mandar uma outra pessoa, se eu quero dar ordens, se eu quero fazer pedidos, exigir coisas, ou mandar, eu não preciso para vender linguagem proposicional. Os chimpanzés, o manco, cachorro, né, latido, faz isso, faz aquilo. Mas assim, se eu preciso dizer para uma pessoa, olha, cuidado, tem um mamute ali atrás de ti, olha para trás, né, se eu quero, ou quem sabe nós não vamos, né, eu digo assim, olha, eu acabei de vir lá do lago, não sei o que, está cheio de peixe, lá, vai lá pescar. Então eu estou dando para outra pessoa uma informação que essa pessoa não tem. E, então, para haver cooperação, é necessário esse tipo de comunicação. Para haver cooperação, não basta eu mandar e exigir ou pedir. Eu tenho que também dar informações e receber informações. Certo? E o tipo de linguagem que nós desenvolvemos é uma linguagem adequada a isso. Uma linguagem que a gente transmite informações gratuitamente. Né? Então, quando alguém nos pergunta alguma coisa, mesmo que não seja, que a gente não ganhe nada, se uma pessoa na rua nos pede uma informação, quer dizer, uma pessoa me pergunta como é que eu faço para chegar até a rodoviária. Eu nunca vi essa pessoa, não conheço ela, eu não ganho nada dando essa informação para ela. Então, um chimpanzé pensaria assim, um chimpanzé não dá informação. Tá? O ser humano, se alguém me pergunta e tu não diz, o sentimento de constrangimento, tu fica assim, pô, por que que a gente se sente compelido, tá? Que na nossa espécie, a inclinação para a cooperação foi selecionada, tá? A nossa tendência é a tendência à conformidade social, aí a cooperação. Então a gente tem os instrumentos adequados, a gente tem a linguagem adequada para isso, os sentimentos, as emoções adequadas para isso e o comportamento adequado para isso, tá? Bom, o que acontece agora? Se tu julga isso daqui, eu tenho consciência de mim, como tendo uma certa perspectiva, eu tenho essas normas, expectativas comuns que servem de ponto de partida para a comunicação. Então, tem certos conhecimentos que eu tenho, certas coisas que eu sei, e certas coisas que eu sei que os outros sabem. Então, é um senso comum. A nossa comunicação, o nosso comportamento, parte desse pressuposto de que há certos comportamentos, certos conhecimentos que todos sabem, e se pressupõe que todos sabem. Certo? E a gente parte disso para se comunicar. Então, agora, a minha perspectiva é individual. Mas eu sei que tu tem uma perspectiva individual, as pessoas têm uma perspectiva individual também. Mas aquilo sobre o que nós falamos, aquilo a que nos referimos quando apontamos para um objeto ou contamos uma história, pode ser descrito de uma perspectiva que é neutra com relação às pessoas que estão em a perspectiva do grupo como um todo. A perspectiva do grupo como um todo é a perspectiva de qualquer um. Qualquer um que pertencesse a esse grupo diria isso dessa garrafa, se visse essa garrafa, se interagisse com essa garrafa. Qualquer um diria isso. Essa perspectiva que não é de nenhum do grupo, a perspectiva de que qualquer um poderia assumir, é o que passou a ser na nossa cultura uma perspectiva objetiva, certo? A representação objetiva de um objeto é a representação que ninguém tem, mas que qualquer um poderia ter, se somasse todas as perspectivas possíveis. Entende? Então, essa ideia, essa distinção entre aquilo que é subjetivo e aquilo que é objetivo pressupõe o desenvolvimento de todas essas capacidades mentais aqui. Tá? O desenvolvimento da capacidade de representar objetivamente um objeto
é uma consequência, né, desse desenvolvimento das capacidades cooperativas humanas. Bom, tem várias outras características, né, aqui que acompanham isso. Onde é que entra a religiosidade aqui? A religiosidade entra porque, como uma das maneiras, onde é que entram essas capacidades aqui, as experiências religiosas? A gente viu no livro do William James, a gente viu com exemplos também, que as experiências espirituais, experiências religiosas, são experiências de transcendência, são experiências em que a perspectiva essa comum cotidiana, a perspectiva subjetiva, a representação do mundo, da minha perspectiva particular, ela é suplantada por uma perspectiva em que as minhas limitações, as minhas dificuldades, as limitações da minha representação, da minha inteligência, da minha percepção, são suplantadas por uma perspectiva, digamos assim, transcendente, que não é a minha perspectiva egóica, a perspectiva minha individual particular. Então, à medida que a gente tem desenvolvido a pressão seletiva para essa mentalidade de grupo, a experiência da mentalidade de grupo já tem os rudimentos dessas experiências transcendentes. Então, as pessoas que têm, por exemplo, quando se envolvem muito fervorosamente, quando são fanáticos com um clube de futebol, a experiência que elas têm do envolvimento, da torcida ali, é uma experiência não egóica, ela tá mergulhada numa onda que é maior do que elas próprias. Nós, quando pertencemos a um grupo, temos também esse sentimento. No país, por exemplo, quando ganha a Copa do Mundo, ou quando participa assim, de uma guerra contra outro país, a gente tem os soldados, né, quando participam de um batalhão, eles têm essa sensação de estarem pertencendo a algo maior do que eles próprios. Então, o desenvolvimento da mentalidade de grupo selecionou em nós emoções que mais tarde, né, se traduzem nesses sentimentos de transcendência que a gente vê ocorrendo também nas experiências espirituais. As experiências espirituais são experiências de transcendência do ego, da mesma maneira que as experiências de pertencimento ao grupo. Mas o tipo de seleção que levou a isso aqui depois se manifesta nos rituais, nos cultos religiosos. Tá, vamos fazer um intervalo curto de 10 minutos, depois eu arremato aqui.